Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, eu tava fazendo, né, as características de autismo, mas não só as características de autismo, porque esses vídeos eu já fiz no passado, né, no meu canal, mas como ela se manifesta em mim, né? Então é um pouco diferente. Eu fiz a característica número 1, que era ser sem filtro, né? E daí eu mostrei como eu tinha, como eu tenho, né, no dia a dia essa característica. Depois eu fiz outros vídeos, surgiram outras coisas na minha vida que aconteceu que eu achei importante compartilhar com vocês. Daí eu não continuei, né? Mas hoje, então, finalmente vou fazer a característica número 2, tá? Quem não viu a número 1, é só olhar no meu Facebook, Ana Paula Nitz, ou no meu Instagram, Nitz Ana Paula, ou no YouTube falando sobre o autismo de Ardano Gabriel. Só ver os 4 vídeos anteriores, vai estar lá a característica número 1, né? Que me torna diferente no autismo, tá bom? Hoje eu vou falar sobre as estereotipias, que são movimentos repetitivos, tá? Essas são características, assim, que muitas vezes é a que mais as pessoas percebem, tá? Que são movimentos repetitivos, como abanar as mãos. Eu abanava muito as mãos quando eu era pequena, né? E do nada eu parei. Tem um branco, assim, que eu não me lembro por que eu parei. Com certeza devo ter sofrido bullying ou alguém chamou minha atenção, dito que era feio fazer aquilo, tá? Tem também várias características, né? Andar de um lado andar de um lado para o outro, isso meu filho faz bastante. Eu, quando era adolescente, eu fazia bastante isso. Eu me trancava numa sala, eu morava com meus pais, ligava o rádio, né? Naquela época era rádio, colocava música e ficava horas e horas andando de um lado para o outro. Isso também é uma estereotipia, um movimento repetitivo. Tem assim, ó, ficar olhando os dedos. Eu tenho uma que eu faço atualmente, que é sempre estar com uma caneta na mão, mexendo na caneta. Claro, se eu tô lavando louça, se eu tô varrendo casa, se eu tô fazendo alguma coisa assim, eu não faço, né, esse movimento que não dá. Mas se eu tô assim, né, sem fazer um serviço doméstico, sem fazer alguma coisa, né, daí eu fico, ó, mexendo. Eu já cheguei a perder várias canetas por isso, porque eu faço isso, né, por toda a casa. E tem várias, sabe? Tem as de som. Meu filho fazia muito barulho de carro, imitava barulho de carro quando era pequeno. Tem de imitar sons repetitivos, mexer no cabelo, andar na ponta dos pés. Na verdade, qualquer movimento repetitivo, tá? Mas o que é muito importante, a estereotipia, ela não deve ser reprimida, ela não deve ser xingada, ela não deve ser tu proibir o autista de fazer. Porque a estereotipia ela tem uma função, ela ajuda a acalmar o autista, ela ajuda a autorregular o autista, tá? Mas aí vão dizer, mas essa coisa de abanar as mãos, essa coisa de tatatã, isso atrapalha o meu filho a estudar e tal e tal. Mas aí é outro caminho que tem que seguir. Para diminuir as estereotipias, o autista tem que estar calmo, mais calmo. Porque quanto mais calmo ele estiver, menos necessidade ele vai ter de fazer estereotipia. Então a gente tem que acalmar o autista, né? E muitas vezes é fazer terapia, tomar uma medicação adequada, evitar, né, gatilhos, que são coisas, né, que deixam o autista ansioso, né? Que daí, naturalmente, ele vai precisar, né, necessitar fazer menos estereotipias. Mas agora tu falar não faz ou tu proibir, isso pode até dar uma crise muito grande no autista, porque é uma coisa que ele precisa e tem uma função que é autorregular o cérebro, tá? Então, às vezes é muito triste quando as pessoas têm preconceito, né? Eu uma vez estava levando meu filho nas psicólogas, eu levo ele uma vez por semana na psicóloga, né, do SUS, e tinha uma época que eu estava tendo muita crise de ansiedade, crise de pânico na recepção.
enquanto meu filho estava na terapia. Então eu pensei assim, eu vou levar minha caneta e ficar mexendo na minha caneta, porque é uma coisa que me acalma bastante. Daí o que aconteceu? Eu fiz isso. Mas o que aconteceu daí? Uma senhora que estava sentada ao lado, que eu não conheço, começou a me olhar com cara de como se estivesse olhando para uma pessoa doida, tá? E olhando sem parar, gente, sem disfarçar, olhando fixamente, sabe? Eu olhei de volta para ver se ela se dava conta que, poxa, eu tava vendo que ela tava me encarando, né? E ela continuava me olhando como se. E daí, quando eu encarei de volta, ela ainda falou: Tá esperando atendimento? Eu falei: Não, o meu filho está em atendimento, sabe? Daí, o que aconteceu? Eu acabei guardando a caneta, né? Porque eu me senti constrangida e não levei mais a caneta. Que é uma coisa que me acalma, que me regula. Por quê? Porque devido ao, como é que eu dizer, ao comportamento das pessoas que estavam perto de mim, né? Por isso a importância do conhecimento, da informação, né, gente? O autista não é doido, não, mas ele tem características diferentes. Ele tem alguns comportamentos diferentes que são necessários e tem funções. Ele não é doido, ele não é maluco. Né? Eu não rasgo dinheiro, eu não agrido nenhuma pessoa, eu não, né, não faço mal para ninguém, eu não tenho, né, não faço nada. Mas a gente tem algumas características diferentes e que tem funções e que tem que ser respeitada, tá, gente? Então, e eu também, tá, gente? Eu não quero bancar a santa, eu também já errei. O Gabriel, antes do diagnóstico dele, ele fazia muito barulho de carro, imitação do barulho de carro. E bem alto, e muitas vezes muito tempo. E isso me irritava. E eu não sabia que ele era autista, eu não sabia o que era uma estereotipia, eu não sabia nada. E uma vez eu falei, para com esse barulho, para com esse barulho, e ele não parava. Eu devia ter uns 5 anos, e ele não parava, e aquilo começou a me incomodar, porque ele também, o autista tem sensibilidade de barulho, né? Eu tenho. Então eu acabei xingando, gritando muito com ele, xingando muito ele. E ele foi pro quarto chorando. E até o pai dele na época falou: Ah, tu não devia ter feito isso, né? Tu não sabe por que ele faz isso, né? E eu falei: Ah, isso é frescura, não sei o que e tal. Então eu também já errei. Por falta de conhecimento. Hoje eu sei que isso é uma estereotipia vocal dele. E que eu jamais deveria ter tido essa atitude. Que ele fazia isso porque precisava, para se autorregular, para se acalmar. Tá, gente? E que nem eu falei, ah, mas tá atrapalhando o ambiente escolar, tá atrapalhando ele estudar, ele trabalhar, ele não sei o que, não sei o que. Vamos por outro caminho. Não é reprimir a estereotipia que é necessário para se autorregular. E sim fazer com que o autista esteja mais calmo, bem menos ansioso. Porque daí assim, naturalmente, ele não vai precisar fazer tantas estereotipias. Tá, gente? Então, é isso, tá, gente? E essa foi uma das primeiras características que eu notei no meu filho quando ele era pequeno. Abanar as mãos. Ele abanava muitas mãos. Mas a gente achava que era uma mania, um tique nervoso. E não é. É uma estereotipia, é uma característica de autismo, tá bom? Então é isso. Por favor, curte. O curtir pra mim, gente, é muito importante, tá? Pra me motivar a continuar com o canal e ajuda a marcar ponto o canal. Então curte, por favor. Comente também é muito importante, nem que seja um bom dia, já ajuda bastante a marcar ponto o canal. Compartilhar também ajuda. E essas 3 coisas que eu peço são de graça. Tu faz rapidinho. O curtir, tu pode curtir agora, no meio do vídeo, para não esquecer. E são muito importantes para marcar pontos no canal. E além de marcar pontos no canal, me motiva, porque daí eu tô vendo que, né, que as pessoas estão assistindo, estão gostando. Porque se ninguém assiste, ninguém gosta, a gente não sente vontade de continuar, tá bom? Beijo no coração. E amanhã eu venho em característica número 3, se Deus quiser, tá? Amanhã ou segunda, tá bom? Beijos. Fiquem com Deus.